Olá pessoal, novamente eu vou fazer minha dúvida em vídeo, que fica mais fácil esclarecer minha necessidade. Enfim, eu estou criando um sistema, um programinha na verdade, que ele vai rodar vários executáveis de dentro de uma pasta. A cada execução de cada executável desse, ele vai jogar em um log, na linha lá, a linha específica, o nome do executável que ele rodou, a hora, o minuto e o segundo que ele foi rodado. Eu tenho duas necessidades. Perceba que aqui é o script de um executável que eu criei, demonstrando ele como seria se ele fosse rodar, certo? Esse executável ele só faz isso, aparece a mensagem e fecha. Só que quando ele roda, automaticamente ele joga para cá, para essa pasta, ó, executável, tal, o nome do executável que rodou e a hora que ele rodou. Mas esse espaço aqui eu coloquei dentro do script, certo? Eu queria fazer o seguinte, eu consigo fazer pelo file read to line, para ele escrever na linha específica, mas eu queria saber uma forma para ele escrever além da linha específica, num local específico da linha, tipo na linha 18, a partir da coluna 45, por exemplo, e ele não alterasse o que viesse antes da linha. Por que eu preciso disso? Aqui está o relatório como eu vou construir de execução. Esse executável aqui eu tornei ele um as dentro de uma pasta, tá aqui, duas vezes, para vocês visualizarem como é que ele vai rodar no relatório. O relatório que eu digo é, esse read passou, é o início do log, que eu vou fazer o próprio log se tornar um relatório. Aqui, ó, eu vou colocar para rodar, vocês vão visualizar melhor. Essa função rodar todos aqui, ela vai rodar todos os executáveis que tiverem dentro dessa pasta, só que em ordem alfabética, primeiro e roda o segundo, certo? Dentro desse cara daqui que está esse script de executável que ele roda, primeiro que ele tem que rodar, e depois ele escreve no log a hora e o nome dele que ele passou, certo? Vou rodar o relatório com roda todos, certo? Rodou o primeiro, rodou o segundo, que é o mesmo, eu só fiz um copiar e colar, beleza. E aqui no log, ele criou uma pasta, ele criou um txt com esse nome, rodaram 16 horas e tal, porque eu coloquei no final do script aqui, o final passou, ele trata isso daí, ele pega o log criado e faz isso, certo? Aqui dentro você vê que a indentação saiu certinha, de acordo com o que eu precisava, com o que eu configurei lá. Ele vai fazer o reader inicial e início da execução. Isso daqui ele coloca do início da execução que rodou o relatório lá, que é esse cara daqui. Certo? Ele escreveu, primeiro ele foi lá no criado, é porque ele renomeia no final, certo? Aí ele vem aqui na primeira linha, ele colocou esses caras aqui, que eu pedi para ele colocar. Na segunda ele colocou, tal. Na terceira, quarta, quinta e sexta. Na quinta, ó, você vê que eu escrevi ele fazer início da execução e colocar a hora, o minuto, o segundo. Mas só que isso daqui eu coloquei manual. Tipo, eu não coloquei, escreva na coluna X da linha específica. Minha primeira necessidade é, tem como eu colocar dentro do próprio script a linha e o campo da linha específica que ele vai escrever se hora, minuto e segundo? Por que eu preciso disso? Aqui, por exemplo, nessa linha do log, no executável, eu coloco para ele colocar o nome do script, esse espaço aqui, a hora, o minuto e o segundo. Isso funciona enquanto eu tiver executáveis que tiver apenas duas casas. Quando eu tiver um executável que tiver mais casas, por exemplo, aqui, ó, ele já vai perder a indentação. Porque além de colocar a data, o minuto e o segundo, eu queria colocar aqui em cima, ó, início, e mais para frente, fim.
porque aí eu faria, além dele validar o início da execução, por exemplo, nesse caso daqui está o fim, o início eu colocaria esse mesmo cara aqui em cima, quando ele iniciar seria jogar aqui, e quando ele terminar seria jogar aqui. Só que eu quero jogar informando, além da linha, o campo específico. Tipo, ele vai sempre, independente do nome aqui, eu jogo isso mais para frente, né, para ter uma margem de erro. Independente do tamanho do nome, ele vai jogar sempre na linha onde ele criou o script, o nome do script, certo? Porque esse nome daqui vem a partir daqui, ó, script name. Ele vai jogar na linha específica o nome do script e vai jogar na linha específica o horário que ele iniciou e o horário que ele finalizou. E não querendo ser folgado, mas já sendo, a minha necessidade é um pouco maior também, porque eu precisaria de um total de tempo de execução, que seria a diferença desse com esse, calculado aqui, só que em tempo de execução. Tipo, esse daqui tá, vou colocar aqui que não finalizou com 5. Ele demorou o que aqui? 2 segundos para executar esse cara. E aqui embaixo, no final, já aparecesse também o total de tempo de todos eles, mas também incalculado também, que aqui seria, se ele começou às 4h07 e terminou às 4h06, aliás, iniciou, não, esse total aqui não precisa, total de início, seria só o total de tempo de execução. Esse daqui ficou 2. Colocando só para visualizar, mas vocês já entenderam. Aqui o total seria de 3 segundos. E aqui em cima, eu iria colocar esse cara calculado aqui, total tempo de execução. Aqui em cima também. Ou seja, eu preciso de, primeiro, descobrir como seria, se existe na verdade, uma forma no AutoIt para eu definir, além de a linha que ele vai escrever, que é o file rate to line, que eu defina o local que ele vai escrever na linha, porque aí eu colocaria aqui, ó, por exemplo. Esse daqui eu colocaria via file rate to line, e aqui eu diria, pegue o que está lá embaixo. E preciso de uma forma de eu escrever esses horários e fazer calcular no total. Só que indentado assim. Tipo, por mais que o executável tenha um nome maior, ele vai botar o nome do executável até essa linha. Até esse ponto da linha. Desse ponto em diante, ele vai colocar o horário de início. Por mais que o nome seja maior, entendeu? Ele pare ali e coloque. Desse ponto da linha em diante é o horário de início. Desse ponto da linha em diante é o horário final. Só que essa linha não é específica, tá? Essa linha vai vir de acordo com o executável que rodar. Certo? Que é esse script aqui. Ele vai escrever tal no log, vai jogar para o log. Aí o que ele vai escrever? Ele vai colocar o nome do script que rodou. Aí, esse espaço daqui que eu não quero ter que colocar. Eu quero ter uma forma de dizer, escreva a partir do local tal até tal a hora. Do local tal até tal minuto, do local tal até qual segundo. Ou seja, eu defino aonde será escrito na linha, mas
que seja a mesma linha que vai ser escrito o nome do script que rodou, que é essa função aqui. E que esses valores, ele tenha, aí vai ter uma outra função provavelmente, que eu não tenho a menor ideia de como fazer, por isso que eu estou pedindo ajuda a vocês, que ele pegue esse início e esse fim, que é outro File Through Line, esse fim, e jogue aqui calculado qual é o tempo que ele rodou. Eu sei que é bem complicado o que eu estou pedindo, mas vocês já me ajudaram bastante. Eu acredito que se vocês souberem como fazer, vocês vão me ajudar. Se eu não tiver sido claro, por favor, coloquem aí novamente o que vocês precisam para tentar me ajudar. E por favor, eu estou iniciando no desenvolvimento. Eu não entendo muito ainda de tudo. Se puder colocar o exemplo de como eu fazer, pelo menos um exemplo, só para escrever na linha, tu vai usar isso aqui. Tu vai fazer esse File Through Line, que tu vai definir qual é a linha que vai escrever e o campo da linha é a partir desse, entendeu? Ou então quando para calcular, tu vai ter que guardar esse cara aqui numa variável x, esse aqui na variável y, para aqui calcular. Coloquem exemplos, por favor. Conto com vocês, pessoal. Valeu, obrigado.